Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Vereador Paulo, confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu quem lhe ordenei que seja forte e corajoso? Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Ofício número 30.0040.61.6646. Juiz do processo Pablo Vinícius Araldi. Destinatário: Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do município de Criciúma. Objeto: cumpre-me encaminhar cópia da decisão do presente processo para a ciência acerca da existência da presente e da multa fixada, que poderá ser executada a partir do dia 3 de 4 de 2023, caso não seja regularizada a situação, para a adoção das providências que entenderem cabíveis, recomendando ainda que efetue visita para conhecer e atuar a atual realidade e necessidade do abrigo municipal, o Serviço de Acolhimento Institucional Florescer, conforme determinação deste juízo. Atenciosamente. Trata-se de uma ação civil pública objetivando 20 vagas em programa de acolhimento institucional. Já foi enviado cópia a todos os vereadores da parte integral, então só estamos lendo a parte inicial do processo. Sessão do dia 27 de 3 de 2023. O expediente: projeto de lei número PE 34/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PLC PE 03/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei número PLC PE 04/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei número PLC PE 05/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei número PLC PE 06/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei número PLC PE 07/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei número PL 13/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimentos números 164, 165, 166, 169 e 170/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 167/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento número 168/2023, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento número 171/2023, de autoria do vereador Mário Darós da Luz. Requerimentos números 172 e 173, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 174/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Indicação número 157/2023, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Indicações números 158 e 162/2023, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação 159/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Indicações números 160 e 161/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicação 163/2023, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações números 164, 165 e 166/2023, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo.
Indicação número 167/2023 e autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Indicações números 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Memorando 172/2023, a Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador Pastor Jair Augusto Alexandre na sessão ordinária do dia 27 de 3 de 2023, conforme a regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 99, a linha D. Atenciosamente, assessor parlamentar Marlon Zappellini. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Senhor presidente, muito boa tarde. Minha questão de ordem é para que eu vou fazer um pedido em nome da Comissão de Obras ao líder do governo para que seja incluído na ordem do dia o PE 33/2023, que fala sobre a questão da construção, da reforma, da construção do 9º Batalhão da Polícia Militar. Essa era a nossa... Vereador, quem tem que fazer Não, isso? a minha sugestão... A sugestão, não, beleza, não estou mas pedindo, quem pede é o líder do ao líder governo. do governo minha questão de ordem. Não, eu não sou líder do governo. Eu estou pedindo para que o líder do governo peça, já estava na sua pauta, mas que foi um pedido da nossa comissão de obras, eu como presidente da comissão de obras, quis formalizar isso aqui pela questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Ok, questão de ordem cedida ao vereador Manuel Roseng. Senhor presidente, apenas para solicitar a retirada da pauta do requerimento 166. Entendido de plano, vereador. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Quero solicitar a inclusão em pauta do PL 10 de minha autoria, que já passou em todas as comissões e por uma questão simplesmente de processo legislativo acabou não entrando na pauta de hoje, mas naturalmente entraria, já conversei com a Fabíola sobre isso, PL 10. PL 10. Pedido de inclusão na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Só um pouquinho, Toninho. Só um pouquinho, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Toninho da Embralete, líder do governo. Senhor presidente, minha questão de ordem é no sentido de pedir para que seja incluso na ordem do dia de hoje o PE 31/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta diária de propriedade do município na forma que especifica. É que só para justificar, é um terreno, é uma casa que tem na Grande Rio Mãe, né? E que não é utilizada que é de propriedade do município, que não está sendo utilizada há 30 anos. Então, já passou nas comissões pertinentes, né? E trocou por um outro terreno que fica num local mais estratégico para o município. Este é o projeto que eu estou pedindo. Pedido de inclusão na ordem do dia desta sessão do PE 31 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem. A inclusão na pauta. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Pedir também que seja incluído na ordem do dia o PE 33 de 2023, que já passou em todas as comissões, que também autoriza o município de Criciúma a contratar a execução de obras de reforma no 9º Batalhão da Polícia Militar. Pedido de inclusão na ordem do dia desta sessão do PE 33 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão. Obrigado. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Nesse momento, gostaria de pedir
que os nobres colegas vereadores pudessem ficar de pé, que nós vamos fazer um minuto de silêncio à nossa colega vereadora Tati Teixeira. Com a palavra, o vereador Obadias Benones da Silva. Cumprimentar também o nosso suplente de vereador Daniel, que se encontra aqui, os demais que fazem parte nessa galeria nessa noite. E também os aniversariantes da semana, a assessora do Márcio, Maria Goretti, também essa semana, hoje a Maria Goretti é hoje, e o Vitor Augusto, que é o assessor do Júlio, dia 30 dessa semana. Senhor presidente, muito boa tarde, bom final de tarde. Cumprimentar os nobres colegas vereadores, desejar boa-vinda ao presidente Salésio a esta casa, ele que esteve como prefeito em exercício interino, e estivemos ali enquanto esteve prefeito, e que Deus te abençoe, Salésio, o senhor tem feito muito pela nossa cidade. Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar o Daniel, que está aqui conosco, cumprimentar o público que está nos assistindo. Bom, eu trago aqui rapidamente dois destaques, são muitas coisas que a gente, nós vereadores, eu tenho vivido um tempo precioso nessa missão de vereador, que a gente, só estando sentado aqui nessa cadeira, sabe o quanto é uma honra servir a cidade, mas o quanto é dolorido, o quanto é puxado, as demandas são muitas, você quer resolver tudo e não consegue. Eu vou confessar aos senhores vereadores que chega momentos que você pensa, meu Deus, que projeto que eu pego, que ideia que eu pego, e você quer resolver tudo de uma vez só. E estamos no 3º ano, nesses 3 anos de vereador aqui dessa cidade, estando vereador, a gente até sofre um pouquinho de ansiedade, que você de fato quer ajudar a cidade, quer fazer o bem pela cidade. Nós estamos aqui para isso. Bom, meu primeiro destaque é lamentar, infelizmente, o que aconteceu. A gente acabou de respeitar aqui a sua memória da vereadora Tati, deixou um legado, uma história incrível, uma liderança que Criciúma perde, e a semana foi triste para todos nós, para a cidade chorou muito. A Tati, eu tive a oportunidade de conviver com ela, claro, eu na parte profissional e ela enquanto política, eu não tive essa participação de político para político. Eu era repórter da RCR TV, eu entrevistei ela algumas vezes, ela foi uma pessoa maravilhosa. E tinha um projeto que eu quero aqui destacar, que essa casa deveria abraçar esse projeto em homenagem ao seu legado, que era o gabinete itinerante. Essa casa deveria visitar as comunidades, fazer sessões em centros comunitários, estar próximos da população, dos cidadãos, enfim. É uma ideia que acredito que já tenha passado por aqui essa ideia. Eu digo não uma bandeira de um vereador, eu digo a bandeira de todos nós estarmos lá, nós irmos até lá. Seria interessante isso, seria honroso para a nossa querida Tati, que já partiu. Segundo, é lamentar o que aconteceu em São Paulo, fico alerta mais uma vez, o que aconteceu em São Paulo, mais uma vez, adolescentes,
com armas brancas ou com uma arma branca, tirando vida de pessoas. Isso faz a gente chorar muito, tantos pais chorando agora, e causa também insegurança em todos nós, que somos pais e que também estamos nessa cadeira como vereadores na questão política. Então a gente precisa ter um olhar para essa situação, porque hoje acontece em vários lugares. A gente fala, nosso quintal nunca vai acontecer. Temos que estar sempre atento. Por isso que as leis precisam estar sempre aí para ser validadas e ser aplicadas. A lei da maioridade penal aí é uma coisa que tem que ser discutida nesse país, urgentemente. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos assiste no plenário e de maneira virtual. Hoje, antes de mais nada, acho que quero prestar homenagem também e solidariedade a todos os familiares da ex-vereadora Tati Teixeira, que muitos de nós estivemos presentes na cerimônia na semana passada, na terça-feira, velando a sua partida, né? Então, quero deixar aqui o meu abraço carinhoso e minha solidariedade ao Vitor, ao Daniel, à Clara, a todos os amigos e familiares dessa importante e combativa mulher que passou por essa casa. Dito isso, presidente, eu preciso citar que a leitura, já no começo dessa sessão, sobre uma decisão do Ministério Público, chama atenção. Chama atenção porque a gente está tratando de um abrigo que acolhe crianças, né, que acolhe menores de idade, e que um abrigo que se encontrava em situações insalubres e sem espaço possível e digno para jovens que estão ali já numa situação de vulnerabilidade social. A decisão do Ministério Público que, a partir do dia 3, se não for cumprida, e aí tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, presidente, dentre eles algo que me chamou também a atenção, que a passagem urgente de todos os moradores, todos os jovens que moram lá, por avaliação de saúde bucal, ou seja, atendimento odontológico. Me chama a atenção, principalmente enquanto dentista, que essas crianças foram colocadas lá, me parece que até como quase que um depósito. Essas crianças não têm uma unidade vinculada, não são levadas a terem sua saúde preservada, estão lá só por um espaço para serem colocadas. Eu acho que não é por aí. Essa multa, que a partir do dia 3 de abril, se não for cumprida, será aplicada ao secretário e ao prefeito do município, com mais de acho que é uma coisa entre R$5.000 por dia, caso não seja cumprido. Então, acho que aqui também o nosso papel não é só fiscalizar, mas é também denunciar que esse tipo de medida está acontecendo e pouco se fala a respeito. É preciso movimentar e, principalmente, achar os responsáveis pelo Instituto Florescer, que deixaram isso acontecer, deixaram comida faltar, muitas vezes, e deixaram as condições de insalubridade para aquelas crianças naquele espaço chegarem onde chegaram. O vereador me manifestou, eu questionei sobre uma visita que fizeram ao novo espaço, né, que será destinado a esse instituto, já com ainda necessidades infinitas, né, porque precisa começar do zero, é uma casa alugada onde serão abrigadas essas crianças. Então, fica aqui a minha preocupação sobre essa questão e também o acompanhamento direto de mais uma decisão judicial do Ministério Público contra a Prefeitura Municipal de Criciúma. Com a palavra, o vereador Zairo José Casagrande. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, que nos acompanha pela rede social. Quero expressar minha discordância, minha indignação com o assunto de hoje, que é a redução da Bolsa Estudante SC. É uma bolsa criada pela Lei Estadual 18.338, do ano passado, e que pagou R$ 6.250 para 60 mil estudantes carentes. Essa redução foi promovida pelo governo do Estado, que chegou fazendo, né? Que no seu primeiro edital da Secretaria de Estado de Educação, eliminou 83% desses jovens que receberam essas bolsas.
É necessário, para ser beneficiário, estar cadastrado no CAD único do governo federal. Esse cadastro é feito no CRAS, famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo per capita, por cabeça, né? Então, isso aconteceu na última sexta-feira. O governo do estado anunciou o corte de 60 mil para 10 mil beneficiários. Eu não sei quantos desses são de Criciúma, quantos jovens daqui de Criciúma são afetados por essa iniciativa. A justificativa da Secretaria de Estado da Educação não diz nem que sim nem que não, e fala que tem a ver com as finanças do governo estadual. Ao mesmo tempo, o governador anuncia o programa Faculdade Gratuita, né, que visa ajudar o estudante do ensino médio a continuar seus estudos, vereador Obadias, e ingressar no ensino superior. Para que esse projeto Universidade Gratuita contemple os alunos que mais precisam, e para que eles cheguem à universidade, logicamente, eles precisam antes concluir o segundo grau. Porém, infelizmente, o número de estudantes que não conseguem concluir o ensino médio só vem aumentando em Santa Catarina. O levantamento da LESC em 2021 diz que 11,8% foi evasão escolar no segundo grau. Isso é um número altíssimo, né? Então, esse benefício, na verdade, é um apoio para que esses jovens não abandonem a escola e tenham, então, a oportunidade de chegar ao ensino superior. A Bolsa Estudante SC é uma importante ferramenta de incentivo à formação educacional de jovens catarinenses de segundo grau, que muitas vezes são obrigados a trabalhar para o próprio sustento da sua família, né? Portanto, como diria nosso saudoso ex-governador Leonel Brizola, quando se fala em educação, tudo é caro, tudo é custoso. Porém, ele dizia que o que é caro mesmo é a ignorância, o analfabetismo e toda a precarização do processo da educação. O Darcy Ribeiro, que foi outro trabalhista histórico, também afirmava que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto de governo. Talvez esteja em marcha um projeto que facilite a evasão escolar, ao se apostar na ignorância, pois só no terreno da ignorância que se planta a fake news. Só no terreno da ignorância a desinformação, os achismos e o charlatanismo são instrumentos poderosos de manutenção no poder de alguns setores, inclusive da nossa política e da nossa representação parlamentar. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Júlio César Kaminsky. Ele tem o meu tempo. O vereador tem o tempo da vereadora Roseli de Luca Pisolo. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que estão nos acompanhando. Márcio também aqui. Um abraço, Márcio. Senhor presidente, obrigado, vereadora, pelo teu tempo. Não poderia ser diferente, né? Aproveitar esse momento, primeiro para agradecer pela oportunidade que o senhor nos dá de participar dessa viagem promovida pela UNESCO, né? E onde nós tivemos a possibilidade, eu e a vereadora Roseli, de estar presente essa semana que passou em Portugal. Então, inicialmente, queremos agradecer, certamente estendido aí a própria... Agora está saindo som, né? Antes parece que não estava saindo som. Inicialmente, quero agradecer a Vossa Excelência por nos permitir cumprir esse roteiro, essa viagem. E gostaria, com poucas palavras, tentar dar uma prestação de contas, né? Por isso. E a gente fez uma viagem em que a UNESCO, através da Andressa Fabres, fez uma organização, fez um roteiro muito bem estabelecido, definindo temas relacionados à inovação, relacionados às relações internacionais, às parcerias entre Portugal e o Brasil, e políticas públicas para idosos, e a prefeitura também, em paralelo, criou uma outra agenda, né, uma agenda híbrida, né, onde a gente participaria de alguns eventos com a própria UNESCO e outros eventos com a própria prefeitura, né, organizado pelo prefeito. Ambos fizeram agendas extremamente importantes e, muito rapidamente, talvez eu faça algumas observações. Inicialmente, também, com o prefeito, a gente tratou sobre a questão relacionada aos resíduos sólidos, a reciclagem,
a reciclagem do lixo orgânico, a reciclagem de materiais de construção, que talvez tenha sido uma maior preocupação, haja vista a questão associada ao lixo orgânico, haja necessidade talvez de investimento muito maiores, e lá foi feito um consórcio, né, onde os municípios se reuniram, prepararam um consórcio, e através desse município eles contrataram uma empresa que prestaria serviço. Então, um investimento na ordem acima de 12 milhões de euros, né? Então, no primeiro momento, pode até não ser factível, né, uma implantação, pelo investimento que isso representa, pela organização, mas lá reclamam também da mesma dificuldade que encontramos aqui no tocante à conscientização das pessoas. Então, acho que é um ponto de destaque. Aos poucos, senhor presidente, a gente vai poder estar apresentando uma coisa ou outra através de requerimentos. Um deles já está protocolizado, amanhã já devemos estar lendo nessa casa, sobre algumas informações, algumas sugestões. Visitamos a Santa Casa de Misericórdia também, que faz um trabalho social impressionante, além dos trabalhos que realiza social, o trabalho que realiza em torno das políticas públicas para idosos, onde eles têm um ambiente que acolhem, onde é residencial, que dão toda a estrutura aos idosos, até porque Portugal também, reconhecidamente, é um país que tem políticas públicas direcionadas. Então, a experiência que a gente obteve naquele local, vereador Manuel, ele despertou, sim, em alguns momentos, algumas questões. Visitamos a forma com que a Santa Casa utiliza de loteria federal, para investimento na própria Santa Casa. No tocante ao lixo da construção civil, foi muito importante, porque ali se percebeu uma forma de descarte, não, mas sim de reaproveitamento desse material. Eu achei também muito importante, que houve um destaque especial nesse tocante a isso, certamente servirá para que possa se buscar algo parecido, talvez com um viés um pouquinho diferente, respeitando aí as características de cada um. Tivemos a oportunidade de visitar o SEBRAE, em Portugal, onde se falou muito das relações internacionais, Portugal sendo uma porta de entrada para a Europa. Né, vereadora Roseli? Se a senhora quiser interferir em alguma coisa, fica bem à vontade, tá? Falou-se muito sobre isso, e o investimento lá do World Trade Center, lá as gerações de negócios, que é o trade, né? Eles falam muito, geração de negócios, que é o que mais se explora através com a participação do próprio SEBRAE, da forma com que eles vêm investindo relacionado ao imobiliário, ao imóvel, e buscam no próprio país lugares onde eles desejam investir, e uma das cidades que eles consideraram para efeito de investimento é Criciúma. Isso já estava no radar dele há um tempo atrás, então isso foi trazido também, foi informado por eles. Enfim, eu só gostaria de trazer essas situações, pontualmente algumas coisas, que aos poucos a gente vai poder tentar contribuir, né, Roseli? Vamos tentar, claro, tentar contribuir de alguma forma, seja através de uma sugestão, seja através de uma orientação, seja através de uma participação em debates, aos poucos, para a gente poder estar trazendo de verdade aquilo que a gente pôde ver lá. Fica à vontade, vereadora. Principalmente na questão da inovação, que Portugal está se destacando no resto do mundo pela inovação. Então, aqui é a nossa cidade, nós fomos enquanto cidade, e teve o pessoal também do SENAC de Santa Catarina, mas falando em Criciúma, todos esses projetos de inovação que tem a própria prefeitura incentivando, mostra que nós também estamos no caminho certo, que nós temos que investir e incentivar muito a inovação, quer seja nas startups, na nossa universidade, e a Câmara de Vereadores dando suporte para que tudo isso aconteça. Então, como meu tempo também é curto, mas a gente aos pouquinhos vai estar trazendo as informações, e lembrando que o poder público participa, dando todo apoio lá, e criando toda a infraestrutura para que as pessoas possam investir. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, de acordo com o artigo 99, a linha A do Regimento Interno, peço autorização para me retirar desta sessão, onde estarei representando esta casa, bem como a Comissão de Saúde, na abertura da 10ª Conferência de Saúde na etapa municipal, que acontece hoje e amanhã em nossa cidade, no âmbito da Unesc. Entendido de plano, vereador. Obrigado. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue da Silva. Declina. Com a palavra, Valmir D'Augustin. Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham essa noite, primeiro, dar as boas-vindas ao presidente, ao retorno nessa casa, que muito bem nos representou lá no Executivo. E vem me lembrar, né, aquilo também, passei por essa etapa lá em 2019, que naquele período também essa casa trouxe várias pautas positivas. E uma delas foi a audiência pública lá no Porto Seco, através do CETRANS, que o vereador Zé está presente, vereador Kaminski, vereador Paulo Ferrares, vereador Toninho, vereadora Giovana, vereador Salésio, onde lá na audiência pública era para trazer a pavimentação para aquela área para que pudesse fazer com que a geração de emprego e renda se tornasse realidade. E tive a oportunidade de estar prefeito interino, vereador Salésio, e receber aquela comissão juntamente com você, e agora hoje fui visitar as obras, tem todo um grande andamento, uma obra muito de boa qualidade através da CETEP, e onde engrandece a casa, né? Pautas importantes que essa casa trouxe. Então, com certeza, no dia a dia, quando haverá a instalação daquelas empresas, várias empresas já estão se instalando, que aproximadamente empregos diretos e indiretos, em torno de 3 mil empregos, por isso esta casa tem feito um papel fundamental. E vejo também que algumas situações, tipo agora do Abrigo Florescer, o prefeito sempre dizia para nós, como secretário, que nós temos que sempre usar aquela sigla, o TBC, tirar a bunda da cadeira e fiscalizar e acompanhar. E esse é o papel também do vereador, do secretário de cada pasta, mas nós também temos que seguir e acompanhar todas as entidades do município, fiscalizar realmente para fazer o papel de vereador, para que possamos trazer esta casa e também acompanhar mais o executivo. Então, acredito que estamos no caminho certo, mas precisamos ser, tipo, a nossa comissão de obras tem trabalhado muito presente nessas infraestruturas, mas queremos contribuir, fazer com que essa casa, todas as comissões possam realmente intensificar e fiscalizar muito o governo. Boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Antônio Córdova de Oliveira. Declina. Com a palavra, Antônio Manuel. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, demais pessoas que nos acompanham. Eu não ia subir nessa tribuna, presidente, mas em função da fala da vereadora Giovana Mondardo, só para, já que todos os vereadores estão cientes da notificação recebida pelo município através que o juiz Pablo Vinícius encaminhou, a notificação com referência ao serviço de acolhimento Florescer. Realmente faz sentido o que a vereadora falou, das deficiências do local, da maneira como está sendo acolhida as crianças. E como nós temos, às vezes nós temos o nosso gabinete, às vezes tem as coisas que acontecem que nossos assessores ou coisa parecida fazem que a gente até desconhece. Da mesma forma, o prefeito hoje foi surpreendido com isso daí ao chegar na prefeitura. Participei de uma reunião no qual fui chamado, onde participou a nossa procuradora, a doutora Ana, participou o Bruno, da Ação Social, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E lá foi discutido e debatido, e realmente nós entendemos que teve várias falhas e nós também tem que ser tomadas medidas. Inclusive, o prefeito determinou para que seja feita uma sindicância
para que seja resolvido isso o mais urgente possível para que ele tome as medidas que tem que ser tomadas. Então, não está parado, nós temos que realmente... É um processo que está desde o mês de agosto em tramitação e que até o momento não foi resolvido, com desconhecimento do prefeito. E, enfim, as pessoas que estavam lá presentes assumiram algumas responsabilidades, outros jogaram para outro, enfim. Por isso que a sindicância vai ser feita e vai ser tomadas as medidas necessárias. E, com certeza, o prefeito vai se apresentar, vai conversar com o juiz, nós vamos pedir um prazo agora, estabelecer um prazo, pedir, se conseguir, né, para mais 6 meses, porque ele já está bem revoltado, esse juiz. E nós vamos ver se conseguimos esse prazo para que nós achamos um local adequado para acolher essas crianças abandonadas, para dar um tratamento digno a eles que hoje não está sendo dado. Seria isso aí, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Tempo cedido ao vereador Nicola Martins. Com a palavra o vereador Márcio Darós, da Luz. Senhor presidente, boa tarde, mesa diretoras, colegas vereadores e ao público que nos assiste. Venho aqui agradecer a oportunidade de estar 10 dias à frente dessa casa, a compreensão de todos os vereadores e que souberam também conduzir esses 10 dias junto comigo na presidência. Senhor presidente, a questão da instituição Florescer, eu também quero agradecer ao senhor que esteve como prefeito por esse período, junto com o nosso secretário Arleu, sabendo da gravidade da situação, imediatamente reuniu toda a equipe de governo e já na quinta-feira já tendo algumas ações entre governo e na sexta-feira já tendo algumas ações realmente para dar um atendimento humanizado àquelas crianças, que realmente a gente tem que se colocar ali se fosse nossos filhos, né? Então, eu sei do acompanhamento por 7 anos e meio, eu acompanhei as instituições até adotar o meu filho. Eu sei do carinho que as pessoas têm quando trabalham dentro de uma instituição dessa. Mas realmente ali faltou um pouco não, na realidade foi bastante responsabilidade, né? Também quero destacar aqui no dia de hoje a importância que foi, na semana passada, a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. O que significa? Essa Frente Parlamentar na Câmara dos Federais, para os municípios é muito importante, porque a gente vive principalmente as instituições, ONGs, vivendo com um pires na mão para conseguir levar essas ações para frente, que é muito difícil pela quantidade de animais que se encontra hoje em situação de ruas. O município, com todas as ações que fazem ainda recurso, com recurso próprio, e essa frente parlamentar vai estar proporcionando recurso para estar destinando a essa frente. Então, em Santa Catarina eu vi um trabalho muito grande, eu sei que tem um apoio também da nossa deputada Giovana, mas delegado Eugídio Ferrari, delegado, também é um batalhador nessa causa. Então, quem ganha somos todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Nicola Martins, que dispõe o tempo da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, público que nos assiste. Primeiramente, já agradecer à vereadora Giovana Zanetti por ter cedido o tempo, que aí não fica tão corrida a minha fala. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a importância da ex-vereadora Tati Teixeira, da eterna vereadora Tati Teixeira, inclusive na minha caminhada. Uma das primeiras vezes em que eu vim até a Câmara de Vereadores foi para fazer o meu TCC de jornalismo,
em que o título do meu TCC é "Para começo de conversa, a influência da coluna de Adelor Lessa na atitude dos vereadores de Criciúma". Esse foi o meu TCC. A influência da coluna da Adelor na atitude dos vereadores. E eu entrevistei 6 vereadores à época, um dos vereadores foi o vereador Toninho da Embralite, inclusive, então presidente. Entrevistei o vereador Edinho do sindicato, vereadora Romana Remor, vereador Pastor Geves, o então vereador Vampiro, esses foram 6 vereadores, e a vereadora Tati Teixeira. E naquele dia eu me encantei, porque a Tati ela tinha um carisma muito forte, ela tinha um coração enorme, e naquele momento eu me encantei com ela, e eu comecei a acompanhar a Câmara de Vereadores, muito também pelo trabalho desenvolvido por ela. Logo depois, já formado em jornalismo, atuando diretamente com jornalismo político, acompanhei diversas ações da Tati, entrevistei-a algumas vezes. No ano de 2016, eu tive uma decepção política, um mês e meio depois ela teve outra, na mesma eleição. Em 2018, militamos juntos, eu comandando a campanha do então candidato a senador Jorginho Melo aqui na região, e ela candidata a deputada estadual. Fiz algumas agendas com ela, acompanhando ela na região. Daniel Formentin, que está aqui presente, lembra dessa época também. O Davi, meu assessor, lembra dessa época também. Alguns lançamentos de campanha, várias ações desenvolvidas juntos. E me emocionei muito na terça-feira. Minha namorada foi junto comigo lá no velório, fiquei sentado lá no cantinho, porque eu estava realmente bastante emocionado pela importância que ela teve em eu estar aqui hoje também. Ela, dentre outros políticos que eu convivi, também tem a sua influência. Seu gabinete itinerante, como bem disse o vereador Obadias Benones, a Escola do Legislativo, a Câmara Mirim, várias ações da vereadora Tati Teixeira. Deixo aqui o meu abraço ao Vitor, ao Daniel e à Clara. E eu quero passar um trechinho de uma entrevista que eu fiz com a vereadora Tati Teixeira, já em março de 2018, quando se preparava para ser candidata a deputada estadual, e eu questionei ela sobre a maior necessidade de Criciúma. E eu queria passar esse trecho. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para finalizar. Qual é a maior necessidade de Criciúma hoje para Tati Teixeira? Eu acho que é trabalhar, Nicola, a questão da autoestima da cidade, sabe? De tu envolver as pessoas no processo como um todo, né? Eu vejo que hoje os setores que até então estavam organizados e participativos estão perdendo um pouco isso, né? Talvez um pouco por motivação, por falta de motivação, de todo esse processo eleitoral nacional, da política que tem acontecido, a questão da corrupção, né? Isso tem desanimado, mas eu acredito assim que hoje o que eu sinto falta é justamente esse engajamento. A gente precisa engajar as pessoas precisam acreditar que a nossa cidade é a melhor cidade para se viver, né? E, consequentemente, as pessoas poderem cobrar do Poder Executivo, do Poder Legislativo, as ações que são fundamentais, né? Então, eu vejo assim que, eu não diria assim, olha, tem uma coisa para se resolver em Criciúma, né? Eu acho que são várias situações que têm que ser resolvidas, né? Desde a educação infantil até a questão de merenda escolar, vários assuntos que eu acredito que seriam importantes a gente ter um foco e uma atuação, né? Geração de empregos, pequena empresa, são questões que são importantes para o debate como um todo, e que isso a gente vai movimentar quando as pessoas se sentirem comprometidas com o processo. Então eu diria que hoje, assim, o que eu gostaria, o que eu sinto falta é dessa vontade, sabe, de as pessoas olharem e dizer, olha, a cidade que a gente mora é a melhor de todas, e se não é melhor, a gente vai transformar ela melhor, porque a gente tem vontade, né? Então eu acredito que isso eu lutaria muito, assim, engajamento de todos, para que todos se sentissem importantes no processo. Tati, obrigado pela sua participação no Direto ao Ponto. Sucesso. Se a nossa cidade não é a melhor de todas, a gente vai lutar para transformar ela e fazer ela ser a melhor de todas. Isso fica como lição a todos nós, como mensagem a todos nós,
pelos seus 43 anos de vida, pelos seus 2 mandatos aqui nesse plenário. E agradeço ao vereador Giovano por ter dado a oportunidade de eu falar um pouquinho mais sobre a Tati Teixeira e o quanto ela é importante para essa casa. E, por fim, eu peço uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, enquanto presidente coordenador da Escola do Legislativo, eu quero solicitar à mesa diretora para que faça uma análise, e porque só a mesa diretora pode fazer isso, criação de um projeto de resolução nomeando a nossa Escola do Legislativo com o nome da sua criadora. Escola do Legislativo, vereadora Tati Teixeira. Só a mesa pode fazer isso, esse projeto de resolução. Então, solicitar aí que seja analisado pela mesa diretora. Será analisado, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, só para informar, eu recebi agora da nossa Secretaria de Assistência Social que o número de famílias criciumenses que estão no CAD único é de 12.600 famílias. Isso é importante para a gente mensurar o que essa portaria da Secretaria de Estado de Educação pode significar de prejuízo para o nosso segundo grau e para a evasão escolar em nossa cidade. Obrigado. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Declina. Com a palavra, o nosso presidente vereador Salésio Lima. Você dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa noite, cumprimentá-los mais uma vez, e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiro, gratidão a Deus pela oportunidade dada a esse vereador de estar à frente do Executivo. Momento único na minha vida, 10 dias de muito trabalho, dedicação, estive à frente do Executivo e não parei nem um minuto. Visitei diversas comunidades, obras, e tivemos a graça de poder entregar a ordem de serviço de 9 ruas no São Sebastião, loteamento universitário, também a autorização de licitação da reforma do Centro Comunitário do Santo André, também a autorização de licitação da Praça Mário Diomário da Rosa. Também pudemos ter a oportunidade de direcionar uma equipe para a Vila Zuleima, que estava com problema, a comissão de obras, teve várias reuniões e alaga, e nós abrimos um canal que estava lá, e diversas outras localidades. Mas eu queria me ater ao fato de um agradecimento especial ao prefeito Clécio Alvaro por esse momento, por abrir esse espaço, também ao nosso vice, Ricardo Fabres, que oportunizou esse momento, mas também especial a todas as pessoas que estiveram lá naquele dia da minha posse, e eu fiquei lisonjeado. Meu agradecimento, eram muitas pessoas prestigiando aquele momento. Daqui da casa, várias pessoas, não vou citar para não esquecer alguns que não foram, mas obrigado pelo comparecimento, obrigado por tudo. Mas, senhor presidente, gostaria também de fazer um registro. A nossa vereadora, tão guerreira, a Tati, foi filiada ao meu partido, tive a oportunidade de sentar ao lado dela nessa casa, trocamos várias vezes ideias, e uma guerreira, uma batalhadora, uma baita de uma vereadora que deixou sim o seu legado na nossa cidade. Queria aqui cumprimentar o Daniel, o Vitor, a Clara e dizer que Deus possa abençoar toda a família deles. Um grande abraço, Deus abençoe. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, cumprimentar o Zata, suplente vereador, Daniel, Formentim também, presente, a todos que estão nos acompanhando. Vereadores, o vereador, nosso líder de governo, Toninho da Embralite, levantou aqui nessa tribuna e também falou, como diz no pé do ouvido, que
provável que aquela casa não vai ser ocupada, que vai ser, quem sabe, alugada outra casa, outro local, para serviço de atendimento a essas crianças. Isso nos preocupa, queira ou não queira, já há um contrato, há algo aí para se responder. Também alguns trabalhos que foram feitos. É necessário pensar melhor, analisar melhor, olhar melhor, porque muitas coisas se olha muito, mas muitas coisas se observa pouco. Né? Eu vejo assim, gente, algumas melhorias que nós solicitamos, melhorias em lajotas, na rua Alexandrina, Rodrigues Alexandre, na Vila Esperança, que é um transtorno, buraco em lajota, buraco para todo lado. Lá na rua José Borges, rua feita há 5, 6 anos, mas desde o início, aquela rua cheia de lajota virada, como diz, de perna para cima. Solicito, faço requerimento, solicito e as coisas não acontecem, não sei por quê. Parece que para uns é tão fácil, para outros tão difícil. Isso que eu estou apoiando o governo. Já pensou se eu não apoiasse o governo? É triste, gente, não é fácil. E tu cai num descrédito com a sociedade, porque a sociedade te olha, coitado do Paulo. Coitado de muitos aqui, que também eu acho que sofrem o mesmo problema que eu sofro. Nós temos uma placa de lombada lá para colocar uma lombada há 3 anos. E ainda não saiu, parece que parece que eles passam lá e não vejam. Então, Toninho, tu é o nosso líder de governo, e sempre quanto tu nos solicitou, quanto você nos solicitou, nós tivemos sempre pronto. Então faça a tua parte também. Faça com que nós somos ouvidos em certo setor, não vou incluir todos, mas precisamos ser ouvidos, precisa se resolver. Nós temos esgoto que passa no meio das casas no Manaus, no tempo do saudoso Zé Augusto, que fazia aquelas drenagens no meio das casas, com esgoto debaixo de casa lá, e vai e não vai, e vai e não vai, o esgoto trazendo transtorno, doença para as pessoas. Isso é lamentável, gente. Não é uma crítica ao governo, mas temos que construir melhor isso. Eu acho que damos a mão, mas queremos também, não estamos pedindo para mim. Eu nunca tive uma filha minha na prefeitura empregada. Agora, eu quero para o nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Vereador Zairo. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 14ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Expediente. Grande expediente. Requerimento 162/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa o que segue. Em atenção às inúmeras reclamações de moradores sobre o mau estado de conservação da Rua Uruçanga, existe projeto de capeamento asfáltico, principalmente no trecho pavimentado com lajotas? Em caso de resposta positiva, qual a data prevista para o início da obra? Em caso de resposta negativa, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 163/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa o que segue. Quando será realizada a reconstrução da Boca de Lobo, imagem em anexo, localizada em frente ao número 600 da Rua Uruçanga? A mesma está provocando infiltração na residência do mesmo número, danificando sua estrutura. Imagem anexo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 164/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando o que segue. Considerando o artigo 8º da Lei número 8238/2022, que dispõe sobre a proibição de uso de cachimbo conhecido como narguilé, e cigarros eletrônicos em local público, como parques, escolas, além das casas noturnas e eventos, solicito que seja informado se foi realizada a devida regulamentação da legislação através da distribuição de competências e do estabelecimento de procedimentos. Em caso positivo, solicito que seja informado: a. Qual ato da Prefeitura estabelecer a regularização e quando foi feito? B. Como e por quem é realizada a fiscalização da aplicação da referida lei? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, muito boa tarde. Família Ronk, que está aqui nos prestigiando com suas presenças, muito obrigado. Público que nos assiste aí pelas redes sociais, também obrigado pela audiência. Em Criciúma são duas leis que tratam desse assunto. A Lei 8.238, de 2022, e a Lei 7.774, que proíbe o uso de substâncias derivadas do tabaco em locais públicos. E no artigo 2º da Lei 7.774 diz o seguinte: primeiro, a divulgação se dará, primeiro, por meio do site oficial da Prefeitura; segundo, em locais de fácil acesso e visualização do público frequentador do parque ou academia; e também o terceiro item, nas dependências dos parques e academias ao ar livre, através de placas ou qualquer outro instrumento legítimo. Eu estive, de vez em quando eu vou no parque e observo e vejo que a lei, infelizmente, ela é desconhecida pelas pessoas que frequentam o parque. Não fosse isso, né, não estariam usando essas substâncias nesses locais, nesses ambientes. E com relação àquilo que é papel do poder público, eu acho que está faltando aí também uma ação no sentido de cumprir a lei. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 165/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando o que segue. 1. Em atenção ao artigo 2º da Lei número 4.198/2021, qual a programação de atividades e ações segundo a lei de competência dos órgãos municipais para o dia 31 de março, Dia Municipal de Combate ao Fumo no município de Criciúma. 2. Qual o número de tabagistas atualmente em tratamento em serviços oferecidos pelo município, como, por exemplo, Programa Nacional de Controle do Tabagismo, PNCT. 3. Quais os valores repassados pelo programa PNCT ao município para a implantação do referido programa? B. Quais os critérios para repasse destes? C. Existe alguma contrapartida do município? 5º, que estratégias e ações estão sendo implementadas para a prevenção do tabagismo, principalmente eletrônico, entre jovens e adolescentes? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, é só para, quem sabe, com isso sensibiliza, né, um pouco mais
os responsáveis. Nós estamos num avanço do uso de cigarro eletrônico assustador. Nós estamos praticamente com 20% dos nossos crianças e adolescentes, tem países aí que crianças de 10 anos respondem por um grande número de doentes, né, de pessoas que frequentam, que são levados, melhor dizendo, aos prontos atendimentos por intoxicação. São substâncias que trazem um prejuízo enorme, tanto para a saúde física, quando usado cronicamente. Agora, com o cigarro eletrônico, realmente ele causa intoxicação aguda de tal modo que o risco é imediato, né, os problemas são imediatos. E tem uma outra situação que preocupa, que é a questão mental dessas crianças. Traz um prejuízo cognitivo bastante grande ao longo do tempo de uso. Portanto, o que a gente está solicitando é que, realmente, quem está em uso tenha como se recuperar, se tratar. Mas, para isso, temos que ter essas políticas ao alcance. E quem está fazendo aí um uso esporádico ou apenas recreativo, que também tenha acesso a informações que, com certeza, ele não sabe aonde vai dar esse uso. Por isso, a nossa preocupação e encaminhando esse requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 167/2023, autor Nicola Martins. Envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre o imóvel onde era localizada a FANCRI, na rua Saldanha da Gama. Qual a utilidade atual do imóvel? Quais os planos para o imóvel? Como é feita a segurança do imóvel? É de conhecimento da Prefeitura que o imóvel está sendo utilizado indevidamente? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Nicola Martins. Senhor presidente, alguém esqueceu um papelzinho aqui, depois... Tudo certo, depois entrego para o vereador Paulo. Sobre esse requerimento, fui procurado na semana passada por algumas pessoas que utilizam aquele espaço, onde era a antiga FANCRI, ali na rua Saldanha da Gama, e eles filmaram o interior, tinha muitos quadros lá dentro, quadros de escola mesmo, quadro de escola, máscaras, aquelas máscaras shield, como é que é o nome? Face shield também, dentre outras coisas lá dentro, preservativo, várias coisas lá dentro daquele espaço. No mesmo momento fiz contato com o setor de patrimônio da prefeitura. Eles disseram que não era com eles, isso era a responsabilidade da Secretaria de Educação, porque até então a chave estava com eles. O setor de patrimônio me passou essa informação. Solicitei a Cris, porque o Celito estava em Portugal com os vereadores, com a comitiva. A Cris disse não saber da situação e que no outro dia iria lá. E na mesma semana já iniciaram o processo de limpeza, né? Iniciaram o processo de limpeza daquele espaço. Então o requerimento vem nessa toada para compreender a utilidade do imóvel, o que vai ser feito com o imóvel por parte da Secretaria de Educação, já que está com a Secretaria de Educação, quais são os planos que se tem, como que é feita a segurança daquele espaço e se havia conhecimento da Prefeitura de que o imóvel estava sendo utilizado indevidamente. Pelo que eu percebi, não havia esse conhecimento, mas vou manter esse espaço, Não, é aquele espaço lá em cima onde era a FANCRI, na rua Saldanha da Gama, lá no Morro do Céu. Então, é isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneça como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 168/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será feita a limpeza e manutenção de todas as bocas de lobo no bairro Santa Augusta, Boa Vista e São Francisco. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis, permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 169/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando o que segue. Existe cronograma para abertura e liberação de toda a extensão da rua Vicente Dal Ponte, localizado no bairro Recanto Verde? Se a resposta for positiva, qual o prazo para efetivação dos trabalhos? Em caso de respostas negativas, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação de 157/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Recuperação da camada asfáltica localizada na rua Telésforo Machado, de frente às casas de número 661 e 733, bairro Ana Maria. Indicação 158/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Clarinda Milioli de Luca, de frente ao imóvel 952, bairro Mina do Mato. Indicação 159/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Limpeza e poda das árvores na Avenida dos Italianos, em torno do campo Ouro Preto Futebol Clube, bairro Santa Augusta. Indicação 160/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Reparo na pavimentação asfáltica na rua José de Pata Centro. Indicação 161/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Substituição de lâmpadas dos postes de iluminação pública localizadas na rua Imigrante Zanetti, bairro Pinheirinho. Indicação 162/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na Boca de Lobo na rua Clarinda Milioli de Luca, de frente ao número 851, bairro Mina do Mato. Requerimento 170/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando o que segue. 1. Considerando que a mobilidade deve ser acessível, segura e flexível para todos e em todos os aspectos, existe a possibilidade de criar e universalizar formação específica para todos os motoristas de transportes coletivos, urbano e escolares e individual, táxi e aplicativo, para melhor orientar-se e se comunicar com as pessoas com deficiência intelectual, mental, física, que se utilizam desses meios de transporte? Em caso de resposta negativa, justifique. 2. Qual o percentual de veículos coletivos urbanos, escolares e individual utilizados devidamente adaptados para o transporte de passageiro com algum tipo de deficiência? 3. O percentual atende à legislação vigente e à demanda existente? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis, permaneça a comissão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 171/2023, autor Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de elaborar estudo de viabilidade para fazer bolsão de estacionamento em frente à hamburgueria 1335, Rua Henrique Lage, bairro Santa Bárbara, Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Márcio Darós da Luz. Então, colegas vereadores, fiz esse requerimento no intuito, na realidade, de provocar o governo, porque a gente está com algumas dificuldades em vários locais por questões de estacionamento, principalmente em comércio nas áreas centrais. A gente também se preocupa pela questão da mobilidade urbana. Então, em alguns pontos que a gente observou na cidade que o trânsito precisa ser mudado, e ali nesse trecho ali é uns que a Diretoria de Trânsito está estudando para que
aquelas vagas de estacionamento deixam de existir para o fluxo de veículos ter uma mobilidade melhor. Então, se dá para fazer um estudo para fazer bolsões de estacionamento para o lado de fora e não simplesmente só tirar os estacionamentos daqueles comércios. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 164/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Substituição da Boca de Lobo, localizada na rua Avenida Centenário, de fronte à Liege Informática, no bairro Pinheirinho. Indicação 165/2023, autor Giovana Vitor Mondardo. Instalação de uma lombada na rua Lauro Miller, próxima à esquina com a rua Barão do Rio Branco, centro. Indicação 166/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Melhoria na sinalização das ruas Júlio de Castilho com a rua Raimundo Pucher, no bairro São Luís. Indicação 167/2023, autor Obadias Benones da Silva. Reparo no sistema de tubulação de esgoto e na pavimentação com lajosas na travessia 1º de abril, bairro Buenos Aires. Indicação 168/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura na sinalização de divisão de pista e de faixa de pedestre na rua Professor Nicolau Destre Napoleão, bairro Jardim Angélica. Indicação 169/2023, autor Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajota na rua Otto Leopoldo Tiefense, bairro Jardim Angélica. Indicação 170/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestre localizada na esquina da rua Mário da Cunha Carneiro, centro. Indicação 171/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua Coronel Pedro Benedetti, de frente ao edifício Centro Profissional, centro. Indicação 173/2023, autor Júlio César Kaminski. Colocações de tachões refletivos e pintura de mudança de pista na rua Cônigo Aníbal Maria de França, no trevo de frente à Alianda Pisos e Azulejo, bairro Pinheirinho. Indicação 174/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua Cônigo Aníbal Maria de França, de frente à Alianda Comércios e Pisos e Azulejo e Cibral Siderúrgica Brasil Limitada, bairro Pinheirinho. Indicação 163/2023, autor Zairo José Casagrande. Reparos na pavimentação da rua José Tarquínio Balsini, bairro Cruzeiro do Sul. Requerimento 172/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada a essa Casa Legislativa se o Poder Executivo Municipal possui interesse em continuar com as atividades desenvolvidas na Casa do Hip Hop. Em caso afirmativo, que informe se há algum espaço para a devida instalação. Em caso negativo, dê as devidas razões. O requerimento está em discussão. Com a palavra, proponente do requerimento, Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, eu já comentei sobre esse assunto na semana passada, mas durante o horário político, e hoje eu já tinha manifestado que faria esse requerimento, então segue aí o pedido para que vocês nos ajudem, né, apoiando essa causa, para que, quem sabe, a gente recupere essa sede, que nesse final de semana também teve uma atividade bastante importante na temática do hip hop, não a sede, é claro, porque já não tem mais, mas do duplo balanço e outras atividades que passam pela discussão do hip hop, enfim, com mais de 300 artistas do Brasil todo. Então fica o pedido e para que os nobres colegas aprovem esse requerimento para solicitar mais uma vez um local adequado para que essas atividades com crianças não sejam descontinuadas. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 173/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e a Cribus
solicitando as seguintes informações acerca do transporte coletivo municipal. A. Existe algum estudo objetivando o aumento de número de linhas de ônibus amarelinhos nos horários de pico? Em caso afirmativa, informar a data de início da respectiva circulação. Já em caso negativo, as razões. B. Há interesse em adicionar o método Pix como forma de pagamento nos bilhetes virtuais comprados pelo aplicativo SI.go? Requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, Giovana Vitor Mondato. Colegas, essa não é uma pauta nova para a gente, né? Já é quase cansativo a gente subir aqui e falar a respeito do aumento da oferta, né? Da frota dos ônibus, sobre os horários, enfim, e da mesma forma o pagamento em dinheiro, enfim, isso vem se arrastando já desde 2020 e a gente aqui em 2021 passou a tratar isso como algo para ser recuperado. A gente continua encaminhando os pedidos de aumento de horário para a DTT sem sermos acolhidos, na maioria das vezes. E isso a população já tem demonstrado que não só a sua insatisfação, mas o risco que isso tem ocasionado. A gente recebeu denúncias de pessoas desmaiando dentro do transporte coletivo nos horários de pico, que aí acabam sendo, às vezes, no começo da manhã, no começo da tarde e no final do dia. Pessoas desmaiando por causa da superlotação. Então, é claro que é uma falta de frota, uma pouca oferta de horários, e isso não é novidade, porque toda semana algum de nós faz um pedido para aumentar. Então, há que se tratar esse assunto com uma seriedade que necessita. E, nesse sentido, o pedido do Pix, que a gente já recebeu também notícia de que iria ser implementado, essa semana, aliás, na semana passada, antes de protocolar esse requerimento, o gabinete fez uma solicitação tentando pagar via Pix. Impossível, isso não acontece, né, nessa adesão aí do aplicativo que você faz, você recarrega então o cartão para poder fazer. Impossível fazer somente através de cartão de crédito. Então, mais uma vez, a gente está dificultando e impondo barreiras para a população não só transitar por todos os bairros do município. Eu recebi, antes de subir aqui, uma ligação de um morador do bairro Progresso que não consegue acessar o ônibus porque está desabastecido o cartão e eu tenho que vir até o centro. E como é que ele vai vir até o centro? A pé? Aí ele vem até o centro a pé para recarregar. Isso vários vereadores já falaram aqui inúmeras vezes, mas eu acho que agora é hora da gente... Não é porque é agora, não tem mudança nenhuma, né? A gente tem dito isso toda vez que a gente sobe aqui. Essa é a verdade. Então, a indignação vai precisar ser coletiva. Então, quero provocar também a comissão de transporte para que a gente possa, né, e me coloco à disposição para acompanhar também a comissão diante desse, que é um cenário, parece que não tem solução, nunca. Eu aliás, já sugeri ao município que subsidie o transporte coletivo para quem sabe baixar a passagem, porque a gente sabe que com o aumento do diesel também foi uma justificativa para essa diminuição da oferta dos horários, das frotas, enfim. O município não tem, me pareceu até agora, que não tem interesse em subsidiar para diminuir a passagem, para oferecer mais transporte. Então, há que se achar uma solução, né? E a única vez que eu vi querendo discutir sobre esse assunto foi quando foi passado um projeto aqui, que inclusive era do vereador pastor Jair, que não está presente, que tratava sobre a obrigatoriedade de aceitar o pagamento em dinheiro nos ônibus. E foi chamada uma reunião com os vereadores, da qual eu saí batendo as duas portas, se vocês bem lembram, com o justo motivo, porque eu fiz a contra-argumentação. Oportunizei, falei, sugeri sobre o possível subsídio. Falaram, você está entendendo errado. Eu disse, não, estou entendendo errado que vocês estão interpretando sobre a tarifa social para as pessoas com deficiência, para os idosos, para os estudantes, é um custo a mais. Mas isso tudo está nos estatutos de cada um desses órgãos. E ouso dizer que o município não só não tem vontade, como parece que é proposital que as pessoas não transitem na cidade. E isso tem que acabar. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 174/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal
para que informe a esta Casa Legislativa se há possibilidade de elaboração de uma força-tarefa visando a realização de corte de vegetação na rua Hilário Fernandes Pacheco, localizado no bairro Vera Cruz. Outro sim, se há possibilidade de limpeza na respectiva localidade do afluente do rio Criciúma e se há projeto para colocação de aduelas no referido local. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Vitor Mondar. Presidente, conforme o artigo 99, a linha C, justifico a minha saída da sessão. Entendido por vereador. Indicação 172/2023, autor Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Fernando Zanata, bairro Jardim Angélica. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Senhor presidente, a minha questão de ordem é só para que essa casa encaminhe cartas de condolência à família da ex-vereadora Tati Teixeira. Será atendido, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, convocando a comissão temporária especial da Casan para amanhã, 15 horas, quando teremos aqui a presença de empresários do setor da gastronomia, principalmente do bairro Michel, bairro São Luís, que estão sofrendo bastante nos últimos dias por conta da falta de água, e outros empresários também que estão sendo convidados a vir amanhã aqui na nossa comissão temporária especial. Ok, vereador. Convidando os outros vereadores também que têm interesse, além daqueles que fazem parte da comissão especial. Ok, então todos os vereadores estão convidados para amanhã, às 14 horas, a comissão especial. 14? Nicolas? 15 horas, Nicolas. 15 horas a comissão especial que trata dos assuntos relacionados à Casan. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 016/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito especial ao orçamento municipal do exercício de 2023 por conta da transposição de dotação e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou às comissões de Saúde e Fiscalização. A Comissão de Saúde opinou a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Opa. Falta o Juarez. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 017/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$ 521.444,40. R$ 521.444,40 e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de Saúde e Fiscalização. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 018/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal em exercício de 2023 no valor de R$ 9 milhões por conta de transposição de dotação e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de Fiscalização, Obra e Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 022/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a receber, por meio de doação, o valor mensal destinado ao consultório de rua da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de Saúde e Fiscalização. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 023/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a receber, por meio de doação, equipamento, pedia, suíte, kits, gaiola, acessórios e kits, roupas, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 031/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município na forma que especifica. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 033/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Criciúma a contratar a execução de obras de reforma no 9º Batalhão de Polícia Militar Criciúma e na sede da Companhia de Patrulhamento Tático e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Falta Giovana. Opa, votou. Juarez. Márcio. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 008/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, que denomina a rua Alceu Ronque. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Manuel Rosengue da Silva. Eu gostaria que fosse colocada ali a imagem do nosso homenageado aqui com essa... Isso. O seu Alceu Ronque, ele nasceu em 1942, faleceu em 2021. Ele é descendente de italiano, neto de imigrantes italianos, né? O Giacomo Ronchi e a Palmira Mandelli. Casou-se aí com a dona Isaltina Del Canelli Ronchi. E os filhos com a dona Isaltina foram o Olívio José Ronchi, em memória, o Everaldo Ronchi, a Alessandra Ronchi e o Ronaldo Ronchi, aqui presentes. A dona Isaltina aqui também. Obrigado por estarem presentes aqui na sessão. Também os netos Alexandre Ronchi Pinheiro, Gabriel Ronchi Moro, Mariane Vestrup Ronchi e Marina Vestrup Ronchi. O seu Alceu sempre foi um morador ali do loteamento Marisa, muito presente, muito preocupado em manter aquele espaço organizado, limpo, com espaço para as crianças. Ele tinha essa preocupação com o futuro das crianças. Foi aonde ele se envolveu com a associação de moradores, criando uma associação de moradores, e dali conseguiu a construção de um parquinho para que essas crianças pudessem ter a segurança, né, brincar em segurança. E também um pai, um esposo, um vizinho assim bastante exemplar, segundo relatos, né, de vários moradores ali do bairro do loteamento Marisa. E realmente eu me sinto assim muito feliz quando eu tenho a oportunidade de homenagear alguém que é tão bem quisto na comunidade, né? Alguém que é um exemplo para a comunidade. É tão raro hoje em dia a gente ter pessoas com esse espírito altruísta e esse espírito coletivo, né? De cuidar do que é público, dos espaços públicos. E o seu Alceu Ronchi era um desses. Por isso a nossa homenagem aqui, né? Nominando o nome da rua ali no loteamento Marisa, com o nome de rua Alceu Ronchi. Presidente, por isso eu gostaria de pedir aí a aprovação de todos os colegas. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação.
Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 010/2023, de autoria do vereador Nicola Martins, que dispõe sobre o recebimento de patrocínio pelo poder público a eventos realizados no território do município de Criciúma. Apresentada a emenda número 1, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto com emenda 1. Encaminhou a Comissões de Educação e Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com a emenda número 1. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com a emenda número 1. Apresentada a emenda número 2 pelo vereador Manuel Rosengue, pendente no protocolo. A emenda 1 está em discussão. Não havendo quem... Opa! Com a palavra o autor da emenda número 1, vereador Nicola Martins. E da emenda também. E da emenda 1 também. Senhor presidente, nobres colegas, apenas destacando que essa emenda 1, ela faz duas alterações principais. A alteração no artigo 1º, porque o artigo 1º no projeto original tratava sobre autorização, e aí já tem precedente sobre legislação e autorizativas, então fazendo um ajuste em relação a isso, principalmente um ajuste gramatical, e faz um ajuste também no artigo, no segundo artigo do projeto, regulamentando a situação da chamada pública que deve ser feita para esse patrocínio. É sobre isso a emenda destacada nessa emenda número 1. A emenda número 1 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir a emenda número 1, a emenda está em votação. Votação liberada. Votação encerrada da emenda número 1. A emenda foi aprovada por unanimidade. A emenda número 2... A emenda número 2 está em discussão. Com a palavra, o autor da emenda número 2, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, demais colegas, vereadoras e vereadores, prevendo que essa lei vai oportunizar também a empresas que possam ser produtores de substâncias psicoativas, como bebida alcoólica ou coisa do tipo, eu resolvi apresentar essa emenda. Na verdade, eu não estou aqui para convencer ninguém, mas para, pelo menos, fazer com que vocês todos despertem, né, para o alcance do problema que é o uso de bebida alcoólica. Gostaria de lembrar que o álcool é a principal causa-morte no mundo hoje. Os efeitos negativos a longo prazo do álcool no coração foram considerados um dos principais assassinos dos Estados Unidos pelo controle de prevenção de doenças, superando mais de 5 vezes as taxas de mortalidade por acidentes, além de uma lista de doenças físicas, como função hepática comprometida, interrupção do movimento intestinal saudável, vômitos repetidos, diminuição da capacidade de nutrientes, menos produção de enzimas, úlceras, deficiência nutricional, pancreatite,
diminuição da função cerebral, perda da memória. Na questão cerebral, a cardiomiopatia alcoólica, a arritmia cardíaca, a fibrilação arterial, causando coágulos no sangue, enfim, uma infinidade de doenças. E a gente sabe que políticas públicas na área de drogas, a gente não tem nada de investimento nisso. Principalmente de prevenção primária. Preparar a pessoa para, na hora que se deparar com uma substância dessa, tenha capacidade e discernimento para usar ou não usar. Eu trabalho nessa área há muitos anos e sei o quanto isso tem trazido de prejuízo para todas as economias do mundo. E não é a nossa que vai ficar de fora, né? Então, eu, preocupado com o que possa acontecer no futuro, eu apresentei essa emenda. E eu gostaria que fosse considerada, porque não dá para a gente aqui ficar vindo aqui na tribuna, pedindo assistência à saúde, pedindo qualidade no atendimento à saúde e não fazer uma saúde preventiva. Não dá. E não tem economia no mundo que possa, no caso de recursos, né, de impostos arrecadados com substâncias tipo álcool e tabaco, que supere o gasto em saúde pública, segurança pública, educação, enfim, não tem. Eu acho que é bastante importante a gente pensar sobre o quanto a gente pode estar abrindo portas para investimentos na facilidade de acesso e até na glamorização, porque eu tô acompanhando, eu passo aí pela avenida de vez em quando, propagandas muito bem elaboradas. E isso tende a minimizar os efeitos negativos do álcool, principalmente para criança e adolescente. Eles não percebem o efeito disso a longo prazo. Hoje a ciência está conseguindo se aproximar muito mais de resultados, né, aliás, de estudos que realmente comprovam o quanto o álcool é deletério para a saúde humana. Então, eu gostaria que considerasse essa emenda para que a gente possa, pelo menos, evitar o maior fator de risco hoje, que é o fácil acesso. A emenda número 2 continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, valorizo muito o trabalho do vereador Manuel Rosengue, é admirável, mas a emenda apresentada, ela descaracteriza completamente o projeto em questão. Primeiro, por uma questão de legística e de gramática no projeto apresentado. Primeiro, porque ele não deveria ser um parágrafo único no artigo 5º. Se fosse para ter uma restrição, era para estar no artigo 3º. Então, de cara já tem um problema de legística. No entanto, a redação da emenda diz o seguinte: a contrapartida de que trata esta lei fica vetada, então aqui tem um problema gramatical também, a imagem de produtores, fabricantes e estabelecimentos que comercializem substâncias psicotrópicas lícitas ou ilícitas. Eu não vou entrar aqui na situação da ilícitas, porque ilícita já é ilícito, né? Então não tem nem que estar na legislação essa situação. O que é ilícito já está ilícito. Então não tem nem ponto em relação a isso. Mas quando a gente proíbe o patrocínio de empresas que comercializem substâncias psicotrópicas lícitas, vou tirar essa questão do ilícitas, a gente está impedindo o patrocínio de cervejarias, que geram tanto emprego e renda aqui na nossa região, vereador Miri, que você tanto trabalha o emprego e renda, Lombier, Saint Beer, Alcatraz,
tantas outras cervejarias que nós temos, de cara, cervejarias. Depois nós vamos entrar na situação dos restaurantes, porque os restaurantes também comercializam cerveja. Então nós vamos impedir os restaurantes de patrocinar o evento. Nós vamos impedir os supermercados e mercados de patrocinar o evento também, porque elas comercializam bebida alcoólica. Nós vamos impedir farmácia de patrocinar o evento, porque também comercializa. Nós vamos impedir postos de combustível, porque na sua loja de conveniência vende, também de patrocinar evento. Ou seja, nós estamos completamente inviabilizando o projeto. Caso a emenda seja aprovada, o projeto não tem lógica nenhuma de continuar em votação. Por isso eu peço encarecidamente aos vereadores que rejeitem a emenda, porque ela não tem absolutamente nenhum ponto de lógica em relação ao projeto em questão. Não estou aqui dizendo da ilícita, porque a ilícita eu já nem discuto o assunto. E nem digo aqui a situação legística e gramatical da própria emenda apresentada, que também não tem lógica. Mas, do ponto em questão, a emenda veio ao plenário com as 9 assinaturas, certo? Para nós discutirmos aqui. E aí eu peço que seja rejeitada essa emenda, enquanto autor do projeto eu peço que seja rejeitada essa emenda, e peço encarecidamente aos vereadores, inclusive, que assinaram essa emenda, além do vereador Manuel, vereador Daniel, vereadora Giovana Mondardo, Paulo Ferrarese, Júlio Kaminski, Obadias, Roseli, Miri e Zairo. Peço que vocês nos ajudem e derrubem essa emenda, porque ela não tem lógica nenhuma de continuar nesse projeto, senão o projeto fica completamente descaracterizado. A emenda número 2 continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, não tem som aqui? Oi. Não, tem que ter retorno. Porque... Senhor presidente, fui citado pelo vereador Nicola por ter assinado a emenda e faria isso para qualquer vereador. Assim, porque, como diz o Zairo, né? O Zairo que usa uma expressão que é muito legal. Isso aqui é para conversar, para falar, para discutir um parlamento. Se não dá oportunidade de um vereador defender o seu projeto de lei, os seus argumentos, não permitir que o vereador venha aqui. Desculpa, não tem sentido nenhum nem existência dessa casa. Isso fecha a casa. É óbvio que você precisa concordar e assinar e permitir que o vereador defenda, é o contraponto. Ele tem que vir aqui, ele tem que usar os seus argumentos. E eu não nego, porque o Maneca realmente faz um trabalho há 37 anos em cima desses projetos, e a gente tem que respeitar. E mais do que nunca, eu repito, ele tem que ter a oportunidade, sim, em que pese eu seja a favor ou contra, mas é fundamental que haja contrapartida, a discussão, o debate. Repito, vou parafrasear o vereador Zairo, isso aqui é parlamento, parlare. As pessoas precisam falar e se manifestar e se posicionar. Isso no mandato passado a gente fez muito, a gente exercitou muito isso. E isso engrandece essa casa. Pode falar, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Essa é a casa do parlamento, onde se parla, né? E é a casa do antagonismo. O antagonismo não é uma coisa ruim, quando ele serve para esclarecer, para proporcionar o debate. Então, de minha parte, eu assinei o protocolo desta emenda e garanto aos vereadores que sempre terão nosso apoio para protocolar as suas ideias, os seus projetos, às vezes por mais mirabolantes ou sonhadores que sejam, mas é a fase de protocolo. Não significa, eu tenho certeza que o vereador também pensa da mesma maneira, que aprovamos a sugestão, senhor presidente. Então, deixar bem claro, nosso apoio irrestrito ao debate, à apresentação de ideias, de propostas, de sugestão. Isto sempre. O voto a gente vai discutir. Muito bem, Zairo, muito bem colocado. É exatamente a ideia que eu vejo, na medida em que o vereador nos solicita a assinatura numa emenda
ou mesmo num requerimento. Eu até falei para o vereador presidente, em outra oportunidade, se tem um requerimento que a gente tem que pensar 3, 4, 5, 10 vezes, até para poder fazer uma avaliação correta, é no tocante à CPI. Aí realmente a gente tem que parar, observar, porque uma CPI você pega a assinatura, tem lá as 6 assinaturas, aprova e encerra, não se discute. Agora, em se tratando de projetos, de debates, de discussões, onde tu abre a oportunidade do vereador se manifestar, onde você abre a oportunidade do vereador se posicionar e apresentar as suas contras-razões. Eu acho que isso não pode ser negado em nenhum momento. Isso não é crítica, isso é uma observação de quem já vem no segundo mandato e percebe a importância que é esse parlamento, a importância que é a discussão e o debate. Senhor presidente, muito obrigado. A emenda número 2 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda número 2 está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O Paulo. Votação encerrada. A emenda número 2 foi rejeitada por 12 votos a 1. O projeto, com a emenda número 1, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto PL 010/2023, com a emenda número 1, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 12 votos a favor e 1 voto contrário. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá amanhã, dia 28 de março, no horário regimental. Uma boa noite a todos.